Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. O bom filho a casa torna, e dela, o nosso convidado desta semana tem um olhar apurado sobre tudo que rola no futebol gaúcho. De volta à Rádio Caxias há quase um ano já, o De Carrinho tem hoje a honra de trazer um dos principais locutores do nosso estado. Ele que já esteve aqui no programa em 2024, Luiz Magno, o magnata narrador da Rádio Caxias. Seja muito bem-vindo novamente ao programa De Carrinho. Muito boa tarde, Cassiano. Boa tarde aos amigos da Rádio Taquara, nosso querido programa De Carrinho. Uma honra, uma alegria voltar a conversar com vocês. Que maravilha, é muito bom te ter aqui, magnata Luiz Magno. Estava chegando aqui em nossos arquivos, a gente bateu papo pela última vez no programa em agosto de 2024. E antes de entrarmos nos assuntos aí de dentro de campo, conta sobre as tuas novidades. Na época, tu ainda estava em Porto Alegre, na Rádio Guaíba, e hoje se encontra de volta em Caxias, na Rádio Caxias, onde tudo começou, não é? Sim, já faz um bom tempo, né? 1 ano e meio, né? Mais do que isso, podemos dizer, que conversamos. E sim, na época na Rádio Guaíba, fiquei lá até dezembro daquele 2024, e já desde abril de 25 de volta à Rádio Caxias, né? Após um período que eu havia trabalhado na própria Caxias, entre 2015 e 2017, acabei recebendo novamente o convite para voltar aqui para a Rádio Caxias, através do Guilherme Triquês, do Gilberto Júnior, de todos os colegas, a bem da verdade, para retornar à Rádio Caxias. Então, estamos aí seguindo e retomando, né? Aquele período aí de 7 anos, quase 8 anos de Rádio Guaíba, mas retomando um outro momento, retornando, né, à Rádio Caxias. Show de bola, muito bom aí ter você no rádio. E Luiz Magno, estando em Caxias, você consegue ter aí um olhar apurado, além da dupla Grenal, também da dupla Caju. E estamos diante de um gauchão que está passando muito rápido. E hoje, neste sábado, teremos a última rodada da fase de classificação. Do que tu transmitiu e acompanhou até aqui, o que dá para analisar deste início de regional? Está gostando do que as equipes aí estão apresentando? Olha, Cassiano, é um campeonato gaúcho, infelizmente, muito fraco tecnicamente, né? Grêmio Internacional ainda num início de temporada, após um campeonato brasileiro muito duro, muito disputado, especialmente pelo lado do Inter, que até a última rodada estava, né, rebaixado à Série B e conseguiu se escapar naquele jogo contra o Bragantino, né, com a estrela, principalmente de Abel Braga, e a combinação de resultados. O Grêmio que um pouco antes já havia melhorado, né, com o Mano Menezes, escapado dessa condição de rebaixamento, mas ainda incipiente, né, com muitos erros, né, que acompanham a dupla Grenal desde o ano passado, e acabam aí oscilando, né, o Grêmio com goleadas, que aplicou ali no São Luís, como por exemplo, né, e depois sofreu outra no Grenal, o Inter também oscilando, e com esse grande resultado no Grenal, e já estrearam aí no Campeonato Brasileiro os dois com derrota, né, o Inter pro Atlético no Beira-Rio, o Grêmio lá no Rio pro Fluminense. É um campeonato que, com a dupla Grenal desse jeito, né, oscilando demais, um Juventude sólido, né, até o momento, em que não apresenta, assim, ao meu ver, algo muito técnico, algo muito elaborado, mas é suficiente na questão dos resultados, e isso está levando o Juventude a uma boa condição na competição. O Caxias, né, com derrotas fora de casa, muito bem em casa, fora de casa é justamente o contrário, e que também vai acabar se classificando numa boa condição aí às quartas de final do Gauchão. As demais equipes, né, daquilo que eu acompanhei, uma pobreza técnica, né, ano após ano, infelizmente, o nosso Campeonato Gaúcho tem diminuído a qualidade dos times do interior, né, os clubes do interior, e com campeonatos cada vez mais curtos, um orçamento cada vez mais curto, consequentemente, a qualidade, né, que se apresenta dentro dos gramados, ela também acaba diminuindo, né, infelizmente.
Vamos ver aí com o que pode acontecer nessa reta final de gauchão aí. Acredito que Grêmio, Inter, Juventude e Caxias vão ficar com as 2 primeiras colocações, né? Independente dos jogos de hoje, ainda desta última rodada. Vamos ver o que vai acontecer mais adiante. Num geral, não estou gostando tanto. E ano após ano diminui essa qualidade do campeonato. Isso é uma grande verdade, pois eu lembro aí de campeonatos em que cada equipe do interior tinha um jogador assim que chamava atenção, que era um jogador diferente, ou um meia de qualidade, de categoria, ou um centroavante matador, ou um zagueiro aí de imposição. Agora a gente olha as equipes, sabe? Parece que não tem nada, não tem identidade, não tem jogo, e aí um pouco de crítica aos técnicos, porque equipes limitadas podem também fazer bons jogos. E o que a gente vê aqui no estado, agora já está melhorando um pouquinho na reta final, porque os times precisam dos resultados. Mas é um tranca-rua, é um jogo feio, truncado, empate sem gols, ou 1-1, ou 0-0, sempre com zero emoção, nenhum atrativo para o espectador ver a partida. Então, as equipes elas não contribuem na proposta que tem de jogo. E aí a gente vai para o campeonato, como você disse, a cada ano está sendo mais esvaziado, por diversas razões, mas principalmente porque a gente vai falar depois de Grêmio Internacional, eles precisam de competitividade, que está faltando em nível nacional no momento para a dupla. E não é o Campeonato Gaúcho que está dando. E neste contexto de gauchão, Grêmio e Inter geralmente se destacam, mas muitas vezes um não vai para a final, e recentemente o Inter deixou de ir a muitas finais, mas sempre um deles ganha. E logo na sequência, a gente tem Juventude Caxias, com um patamar superior aos demais times do interior. E o legal é que o Caxias, mesmo sem ter aí uma Série B de Brasileirão, ele sempre consegue fazer times fortes no Campeonato Gaúcho. Ou o Caxias vai para a semi ou para a final. Ele é chegador em gauchão. E o Juventude, com uma estrutura que vem aí nos últimos anos oscilando entre Série A e Série B, conseguiu ficar 2 anos seguidos na A, o que não é fácil, acabou agora caindo para B, mas tem a possibilidade de lutar novamente pelo acesso. Então eu quero te perguntar sobre os dois, Juventude e Caxias. A dupla Caju, como sabemos, não terminou bem 2025. O Caxias, de melhor time da Série C, caiu de produção e não subiu. O Juventude foi rebaixado para a Série B. Que diagnóstico tu fez aí e pode fazer destas campanhas e do ano que eles viveram, e o que dá para projetar aí para este 2026? O Caxias foi aquele banho de água fria, né, Cassiano? Porque fez uma campanha maravilhosa na fase classificatória da Série C e simplesmente a chave virou, né, após aquele jogo contra o Tombense, lá em Tombos, Minas Gerais, já nas últimas rodadas ali da fase classificatória, em que o Caxias já havia garantido a sua passagem de fase, até mesmo a primeira colocação, né, na classificação geral, e depois não conseguiu obter os resultados no quadrangular decisivo. E isso que todos fizeram força, né, para não subir. Apenas na última rodada ali que se decidiu, de fato, quem que seriam os vencedores daquele grupo, né, que acabaram sendo Londrina e também o São Bernardo. Caxias fez uma força enorme para não subir no quadrangular, e isso deu uma ducha de água fria. O torcedor grená já é muito ressabiado de outros anos, de outras competições, chegou a acreditar, sim, eu acreditei que o Caxias subiria, mas infelizmente aquele estigma, aquela situação acabou não se realizando da melhor forma possível, né? O Caxias, mais uma vez, nadou e morreu na praia, né? No jargão bem popular. E o Juventude rebaixado, né? Infelizmente já se esperava, né, que o Juventude acabaria
sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro, em nenhum momento conseguiu sair, acho que é somente ali na estreia, né, nos primeiros jogos do Carpini, que o Juventude ainda conseguiu sair por uma rodada da zona de rebaixamento, mas não era algo consistente, né, até passou a jogar melhor, mas os resultados não vinham. Então o Juventude vai para mais um ano aí de Série B, né, essa oscilação do Juventude, né, esse ioiô, né, que fica 2 anos na Série A, 2 anos na Série B, isso já a questão aí de uns 7, 8 anos, e acredito que para esse 2026, né, a gente pode projetar coisas boas, sim, porque o Juventude é um time forte, é um time competitivo em uma Série B, independente até dos times que acabam montando. Então acredito que o Juventude, ele vai conseguir competir e vai chegar até as últimas rodadas, se já não classificado de volta à Série A, lutando por isso. Então há uma perspectiva boa, sim. O técnico Barbieri, acredito que vai continuar aí ao longo da temporada, né, porque os resultados vão ir acontecendo, né, vão surgir e se concretizar, e acredito que o Juventude pode ter sim um retorno para a Série A em 2026. Se não conseguir, vai ficar muito perto disso. Já o Caxias, né, ressabiado, né, do que não conseguiu em 25, as pessoas vão ser muito mais céticas do que foram no ano passado. Então o Caxias pode fazer uma ótima campanha, pode se classificar muito bem ali entre os 8, né, para a fase decisiva, né, para o quadrangular decisivo, e aí, seja o que Deus quiser, né? Espero que com uma história diferente do ano passado, com acesso à Série B. Pois é, sobre o Juventude eu também tenho essa sensação. É um clube que está tão sólido, tão bem estruturado, que por mais que ele tenha caído, ele logo na sequência volta para a Série A. É que a Série A ela é muito difícil. É muito complicado, porque a gente tem os clubes grandes e mais os clubes que têm dinheiro, que não são ali propriamente do famoso G12, mas que têm orçamentos de SAF, como Bahia, Bragantino, os times de Curitiba. Então acabam sobrando poucas vagas na Série A. E na Série B, pode saber, o Juventude não esquenta muito tempo. 2, 3 anos no máximo, eu diria que 2 no máximo, e com grande chance de já no primeiro ano voltar. Já o Caxias, é inacreditável o que aconteceu. Trabalho tão bom, a equipe aí vinha tão bem, sobrando na Série C, porque o Caxias já tinha o problema histórico de cair no momento decisivo. Mas a equipe era tão melhor dessa vez. E como tu disse, ali na fase final, ninguém queria subir. Era um show de empates e o Caxias não venceu nenhum jogo daquele quadrangular final. É uma pena, porque a gente tinha entrevistado aqui o Thiago Rocha, ou melhor, o Júnior Rocha, técnico da equipe do Caxias, super profissional, vinha fazendo um trabalho excelente, mas acabou não conseguindo, e tomara que o acesso venha esse ano. Estamos aqui conversando com Luiz Magno, narrador da Rádio Caxias, o Magnata. E Luiz Magno, vamos então agora para Porto Alegre. A dupla Grenal terminou com dificuldades o ano e já arrancou perdendo no Brasileirão. O Inter te agrada neste início de temporada? Tem uma nova comissão, porém poucos reforços. O Internacional, ano passado, né, pouco falei, né, lembrei a questão do praticamente rebaixamento do ano passado, que se salvando aí na última rodada. Para 2026 eu não vejo grandes perspectivas, né, eu vejo uma manutenção de Série A, né, que não se tenha um ano tão desesperador assim para o torcedor colorado, quanto à questão de rebaixamento. Mas também, por outro lado, não vejo uma perspectiva de luta por título, talvez por uma vaga de Libertadores. Sul-Americana, aí sim, já bem mais palpável, bem mais possível e tranquilo de se conseguir. Eu não vejo o Inter como um dos favoritos a algo grande no ano. Pode até ir bem na Copa do Brasil, o próprio Campeonato Brasileiro ficar ali no meio de tabela, sem aquele susto, né? Principalmente sem aquele susto do ano passado, porque eu não consigo vislumbrar isso, né, na questão do Internacional. Então, acredito no ano mediano do Inter, e vai ficar, né, junto com o Grêmio,
e também o Juventude, e numa situação bem mais distante, mas por que não o Caxias, para ir ser campeão gaúcho, né? Mas, claro, a tendência é que Grêmio e Inter sejam, sim, um ou outro campeão do Rio Grande do Sul, né, neste 2025. Para o Internacional é isso. E o que me chama a atenção este ano, Luiz Magno, é que o próprio Internacional está pessimista. Ao conversar com dirigentes, os profissionais colorados, todo mundo com o pé bem fincado no chão, não criando expectativa, salientando que vai ser um ano muito difícil. É preciso cuidar para que também essa energia toda negativa não leve o Inter lá para baixo mesmo. Mas há uma consciência que falta qualidade, que falta banco, que faltam recursos dentro de campo e fora para conseguir colocar jogadores de mais qualidade. Isso existe, essa consciência. Além, é claro, de que é aquela coisa, se tu coloca a expectativa baixa, qualquer expectativa mediana vai ser comemorada. Diferente de tu colocar ela lá em cima e atingir a expectativa mediana. Por exemplo, eu quero ser campeão brasileiro a todo custo e consigo uma vaga Libertadores. É bom, mas a expectativa não era essa, era muito maior. Agora, estou querendo só me manter na Série A e chego na Libertadores, dá uma sensação de grande ano. Claro que a grandeza de clubes como Inter e Grêmio não poderia ser assim, mas a realidade está mostrando diferente. E, Magnata, a gente falou do Inter. Já o Grêmio demonstra um pouco mais de poder de investimento, mas ainda não deu liga e foi o derrotado do último Grenal. Os caminhos pensados para o ano do tricolor, na sua opinião, estão corretos? O Grêmio, eu não sei até onde vai esse senhor Luiz Castro, né? Já mostrou aí que quer fazer as coisas do jeito dele, não entendeu ainda direito como é que funcionam as coisas aqui no Rio Grande do Sul em termos de futebol, foi para um clássico Grenal aí com o time aberto e deu no que deu, né? Tomou uma goleada, levou 4 gols. Então, já com a estreia no Campeonato Brasileiro, não foi muito bem lá no Rio de Janeiro, com gols perdidos, né? Contra o Fluminense, foi derrotado. A perspectiva é um pouco, não digo que é muito diferente da do Inter, não. Infelizmente, talvez fique um pouco à frente do Inter, dependendo de quem vier depois, se o senhor Luiz Castro não conseguir aí mostrar um bom trabalho, acredito que possa talvez brigar um pouco mais além de Sul-Americana, quem sabe uma vaga de Libertadores, mas título, isso a gente pode esquecer, né? Copa do Brasil, quem sabe, alguma coisa próxima ali das decisões, porque a gente acompanha, né, o Grêmio, que muitas vezes chega, né, não tendo um bom time, não tendo ainda um grande futebol, mas em competições de Copa o Grêmio, ele tem esse costume, ele tem essa tradição e isso precisa sim ser respeitado por demais. Então, acredito que o ano do Grêmio talvez seja um pouco melhor que o do Inter em questões de competições nacionais, né? Gauchão, aí a gente vai para aquela velha história de Grêmio, Inter, e repito o que disse antes, né, Juventude, Caxias podem chegar e podem brigar aí por alguma situação também. Com certeza. E, Luiz Magno, por que Grêmio e Internacional perderam tanta competitividade nos últimos anos? A dupla Grenal perdeu competitividade porque ficou na aldeia. É muito mais importante vencer um Grenal, é muito mais importante estar à frente no Campeonato Brasileiro do que realmente um investimento sólido, um trabalho sólido para se voltar a tentar ser campeão de alguma coisa além das fronteiras aqui, né, da divisa com Santa Catarina. Porque ficamos nessa, né? O próprio torcedor, na forma medíocre como se fala mesmo, né? Como é o significado correto, de mediano, né? O torcedor, ele se contenta em vencer o Grenal, em ficar à frente. O Grêmio ficou em 15º, tá ótimo, né? Se o Inter ficar em 16º no Campeonato Brasileiro. Tá muito bom se o Grêmio for eliminado nas oitavas de final de uma Copa do Brasil, se o Inter cair junto, e vice-versa, né? O Colorado,
ele vai ficar mais feliz se passar de fase e o Grêmio ficar ali no meio e pode ser eliminado depois que está tudo ok. É um pensamento da torcida, muita gente da torcida pensa assim, muitos colegas de imprensa, infelizmente, olham por esse viés também, e até mesmo isso acaba contaminando dirigentes e aqueles que estão à frente do futebol de Grêmio e Inter. O dia que essa visão de um for ser melhor que o outro, em títulos e não apenas em posição ou em vitórias em clássico, aí talvez Grêmio e Inter voltem a disputar de fato uma Libertadores com chance de ser campeão, um Campeonato Brasileiro com a chance de ser campeão, com investimento, com grana, com bala na agulha. Também não adianta nada a gente criar uma utopia aqui, sem dinheiro, sem esse investimento, nada vai acontecer. É verdade, a régua baixou demais. E olha o que foi o Campeonato Gaúcho do ano passado. A guerra para o Internacional tirar o octa do Grêmio e a guerra do Grêmio para ser octa. Embora o Grêmio tenha mais falado nos bastidores e nas entrevistas do que propriamente ter se preparado para isso, né? Fez toda uma remodelação de time em meio ao campeonato, enquanto que o Internacional focou totalmente naquele gauchão, mas foi uma guerra, como se o mundo acabaria, tanto para um como para outro, ao final daquele campeonato gaúcho, e foi apenas um campeonato gaúcho. Importante em um contexto histórico? Sim, mas apenas um gauchão. E por falar em gauchão, que é muito importante para a nossa cultura e para o nosso interior, Luiz Magno, há espaço para a dupla Caju? Caxias foi campeão gaúcho há 25 anos, ou melhor, há 26, no ano de 2000, o Juventude no ano de 98. Há espaço para que Juventude e Caxias briguem pelo título? A gente já falou um pouco sobre isso. Ou é improvável o gauchão não ficar com Grêmio e Internacional? Ou Internacional, no caso. Difícil sim, improvável não. Porque no próprio ano passado, né, nós tivemos aquela polêmica da semifinal Grêmio e Juventude, em que o Anderson Daronco errou, para não dizer outra coisa, né? Porque o sentimento do torcedor do Juventude é que o Daronco roubou, né? A vaga do Juventude, a decisão do gauchão no ano passado, em combinação com o Caio Max Vieira, né? Que era o árbitro de VAR naquela semifinal aqui no estádio Alfredo Jaconi, né? Juventude era para ter vencido aquele jogo por 2-0 e se classificado a decisão contra o Inter, né? E aí depois tivemos ali aquele gol validado, né, do Gustavo Martins, tivemos aí depois as cobranças de pênalti que o Grêmio acabou passando, enfim, todos recordamos bem esta questão. No mínimo, Juventude teria sido vice-campeão gaúcho ano passado, né? Aí uma decisão contra o Inter já seria uma outra história e não temos como aqui prever de fato quem seria o campeão e como se desenrolariam os dois jogos. Então, há possibilidade sim, até pela oscilação que falávamos no início, Cassiano, da dupla Grenal, né? Ainda no início de ano, em meio a um campeonato brasileiro e também em meio a uma Copa Brasil, em que o Juventude vai participar, o Caxias vai participar, enfim, tudo isso em meio às finais do Campeonato Gaúcho. Muita coisa pode acontecer, pode haver uma priorização de Grêmio e Inter no Campeonato Brasileiro. Vamos ver, vamos ver. Possibilidade, assim, repito, difícil mas não é improvável. Com certeza. E Magnata, vamos sair um pouquinho agora do futebol gaúcho e ir para a seleção brasileira. Ano de Copa do Mundo, Copa do México, do Canadá, dos Estados Unidos. Tu tem esperança que a seleção aí comandada pelo Carlo Ancelotti possa fazer um bom papel na Copa? Olha, o Brasil na Copa eu tenho muita esperança, sim, porque tivemos bons trabalhos com o Tite, né, em 2 Copas do Mundo, 18 e 22. Infelizmente o Brasil não passou das quartas de final, uma Copa para a Bélgica, outra Copa caindo para a Croácia. Mas eu acredito, né? Se nós tínhamos o melhor técnico brasileiro chegando às quartas de final, o melhor técnico do mundo, ou ao menos o técnico mais vencedor vivo do futebol mundial, que é o Carlo Ancelotti, ele vai ter sim uma grande possibilidade de levar o Brasil ao menos até as semifinais dessa Copa do Mundo. Um conjunto, um treinador que entende daquilo que acontece na Europa, principalmente, onde estão, né, hoje
as melhores seleções do mundo, França, Espanha, e a própria Argentina, por que não, né? É a atual campeã do mundo, precisamos respeitá-la. Então, são essas aí que novamente vão chegar às fases mais quentes, às fases decisivas. Não descarto novamente a surpresa do Marrocos, que vem mantendo, né, depois daquele terceiro lugar na última Copa, vencendo aí a Copa Africana, sendo protagonista no futebol mundial, vencendo inclusive o próprio Brasil em amistoso recentemente. Então, eu acredito que com o trabalho do Ancelotti, ele tendo tempo, ele tendo a possibilidade de implementar de fato o seu conjunto, não somente aquelas partidas ali esporádicas eliminatórias, o Brasil pode sim fazer uma figura melhor do que nas últimas Copas do Mundo, né? Título é outro assunto, mas entre os quatro, no mínimo entre os quatro, acredito que o Brasil vai chegar sim. Muito bem, então. Grande Luiz Magno, o magnata, narrador da Rádio Caxias, ficou 7 anos em Porto Alegre, de volta aí a Caxias do Sul, mas um conhecedor de tudo sobre o futebol gaúcho e também futebol nacional, futebol internacional. Luiz Magno é um grande narrador, mas também analista de futebol, e a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho com ele. Legal demais te receber aqui no De Carrinho. Novamente, sucesso aí em Caxias, grande abraço e até uma próxima. Bom, eu que agradeço mais uma vez o convite, a lembrança aí, tua, Cassiano Cutler, e também dos nossos amigos aí da Rádio Taquara 105.9, e que todos possamos ter aí um bom ano, uma boa situação de esporte, de futebol, seja de Grêmio, de Inter, de Juventude, de Caxias, o futebol gaúcho num todo, né? Porque também outros clubes estão disputando a Copa do Brasil, né? Até acabei de esquecendo ali que o confronto de Copa do Brasil vai envolver gaúchos, né? Caxias e Guarani de Bagé. Teremos aí o São Luís em campo, Ipiranga em campo, pelas demais divisões, né? Na Copa do Brasil ainda, mas também nas demais divisões do Campeonato Brasileiro, e que tudo dê certo para o Rio Grande. Que tudo seja legal, que tudo seja bom, e claro, um grande abraço a vocês aí. Perfeito, que assim seja. Grande Luiz Magno, narrador da Rádio Caxias, locutor esportivo do nosso estado, foi o entrevistado desta semana aqui do programa De Carrinho.